Prezados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, desejando que esta bênção e que esta paz se faça presente, não só sobre nós aqui reunidos na casa de Deus, mas também aqueles que nos ouvem através da internet, para que formamos uma unidade espiritual com Deus e com o reino dos céus, através de nossas reuniões, onde nós mostramos o caminho que o conduz para os céus, através dos ensinos do nosso Salvador Jesus, que aprendemos através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É um caminho de paz, de fé e de esperança, que qualifica a nossa vida presente, para ter direito na vida futura, o reino dos céus. É exatamente por isto é que nós realizamos as nossas reuniões, levando esta mensagem de fé, de esperança e qualificando almas para ter direito à vida eterna. Assim sendo, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé e com um gesto de adoração a Deus, levantando as suas mãos aos céus, de preferência fechando seus olhos, vamos falar com Deus. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra, neste momento nós apresentamos diante do Senhor, do teu amado Filho Jesus, que é o nosso eterno Salvador. Apresentamos diante de nossa Mãe, Maria Santíssima, Rainha dos céus. Apresentamos diante da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Apresentamos também diante do profeta Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, que recebeu uma missão importantíssima de dirigir este povo até a glória de Deus. São estes santos que formam uma fonte de poder e de glória para abençoar, para guardar, para proteger a vida daqueles que crê, daqueles que obedecem este evangelho santo que veio dos céus, que nos foi dado por Jesus, e nos ensinamos nesta igreja o caminho do bem, da paz, da esperança e da fé, para a formação de santos, para a glória de Deus. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera, e assim neste momento eu suplico a bênção dos céus, para esta santa reunião que estamos iniciando. Ó Jesus bendito, Senhor da glória, continue ajudando, abençoando este povo, e todos aqueles que estão crendo em nossa mensagem, porque sei que neste momento, quantos estão nos ouvindo através da internet, que possam conhecer a verdade dos céus, e assim possam produzir frutos do amor, da fé, da obediência, para que os seus atos também possam ser aprovados por Deus, e assim possamos formar uma família numerosa de santos aqui na terra, para na vida futura ter direito ao reino dos céus. Por tudo isto, ó Santa Avó Rosa, a nossa gratidão sincera, porque estamos unidos em uma só fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, apresentando o nosso louvor e a nossa dedicação sincera ao reino dos céus. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Santa Mãe querida, nos ajude, nos abençoe. A palavra que será dimensionada deste púlpito, os ensinos, também ao Santa Avó Rosa, ajude, abençoe grandemente a estes teus filhos que fazem parte do conjunto coral, para que tudo que iremos realizar, que seja para a louvor e glória do reino dos céus, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Também ao Santa Voz, eu peço que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, Jesus, dê o entendimento para todos quantos nos ouvem, para compreender a mensagem desta igreja, e assim possa fazer parte da obra de Deus nesta terra, que é esta Santa Igreja Apostólica. Assim sendo, convicto desta fé, eu declaro esta santa reunião iniciado,
em nome de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Amém. De número 1, Igreja Forte. Amém. Todo que tem os seus lugares poderão se assentar. E nós, na sequência de nossa santa reunião, nós iremos apresentar o nosso louvor, a nossa adoração ao poder celestial que está sobre nós, através destes hinos de louvor e glorificação ao reino dos céus. Então vamos cantar todos juntos, unidos, em uma só fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, apresentando o nosso Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, através destes hinos. De número 51, o mal não pode nos vencer. O mal não pode nos vencer. Nós reinamos com Deus. Deus reina sobre nós. Nós somos do reino dos céus. Em nós sempre existe a santidade. Existe o real poder de Deus. Por isso é que sempre nós vencemos. Nós somos do reino dos céus. De número 52, com Jesus e a Vó Rosa. Seguimos o Evangelho que o Senhor nos ensinou, pois Ele é o poder de Deus e Ele é a luz. Nós cremos na palavra que o Senhor nos enviou, porque temos o Santo Consolador. Com Jesus e a Rosa, alegre vivemos. Com Jesus e a Rosa, para o céu iremos. Sede imitadores de Deus. De número 53. Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedeceu. E assim
arde fervor para salvar o pecador, como Cristo que foi até o sacrifício para nos dar paz, vida e amor. Ó povo apostólico, avante, de número 58. Ó povo apostólico, avante sem nada temer. Somos soldados de Cristo para sempre vencer. A nossa santidade faz o mundo saber que lutando com lealdade podemos as trevas abater. Marchamos com Cristo sem nada temer. Marchamos com rosa para tudo vencer. Ligados a Deus pela sua graça e luz, vivemos relutarmos pelo nome de Jesus. Ó povo apostólico, avante servindo ao nosso Deus, por a direção da vossa, vamos para o céu. Realmente, irmãos, nós, povo apostólico, marchamos com nosso Senhor Jesus Cristo, marchamos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Alto, levando avante esta Santa Igreja Apostólica. É o caminho de fé, é o caminho de esperança, que vem a cada dia qualificando a nossa alma, através dos ensinos, das mensagens, para que possamos, já na vida presente, ter paz na alma, ter sabedoria para vencer o pecado, e na vida futura ter o direito à vida eterna. Este é o objetivo desta igreja. Estes são os nossos ensinos, que resumiu nas palavras de Jesus, quando ele disse que faria nova todas as coisas, que restauraria sua igreja e formaria o outro consolador da sua promessa. Estamos vivendo, meus irmãos, na consumação da obra de Deus. Quando Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, tudo isso está patente na vida desta igreja, e nós somos provas oculares dessas grandes verdades. Somos o povo de Deus, que contamos constantemente com a bênção, com a proteção e o amparo do reino dos céus. Aprendemos aqui como obedecer, como servi-la neste santo caminho, sendo por conseguinte um fiel filho de Deus, que obedecem uma doutrina santa e uma disciplina que moraliza os nossos atos. Exatamente por isto é que somos um povo aprovado por Deus.
Prezados irmãos, com esta fé, com este amor e dedicação, vamos juntos ouvir a apresentação que será feita neste momento. Bênçãos preciosas é o que recebemos do reino dos céus e do poder celestial. Vamos ouvir.
Amém. Prezados irmãos, na sequência da nossa reunião, nós iremos ouvir, também apresentado pelo coral, Caminhando para o Céu. A cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria, neste grande dia, a Deus contemplarei. Vou caminhando, vou para o céu. Sozinho, comigo vou levar com amor todo o coração contrito que aceitar Jesus, o meu Salvador. Vou caminhando, vou para o céu. Seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até o céu chegar. Vou caminhando, vou para o céu. Caminhando
Prezados irmãos, ouvintes, agora nós iremos mencionar um assunto muito importante, onde teremos a oportunidade de mostrar para o nosso povo que a Igreja Apostólica, ela surgiu pela graça e a bênção de Deus, dando cumprimento às promessas de Jesus nesta terra. E aqui nós estamos, um povo que foi restaurado pelo autêntico poder de Deus que reina sobre nós. E assim, vamos avante nesta obra de fé, de amor e de caridade, mostrando, ensinando o caminho do bem e da verdade, para os humildes e contritos de coração, que ainda hão de conhecer a verdade dos céus, ensinado nos dias atuais por esta Santa Igreja, que foi restaurada na terra por Jesus e pelo nosso Deus, através da Santa Avó Rosa, e mantido tudo com a direção do último profeta, Santo Irmão Aldo. Esta igreja, prezados irmãos, ela conta com apoio decisivo de cada um de nós que já conhecemos a verdade do reino dos céus, já deixamos do mundo pecador para viver tão somente para Deus e para o reino dos céus. Então nós, este povo, temos uma responsabilidade diante de Deus, para que através do nosso esforço, através da nossa ajuda, nós possamos, meus irmãos, ajudarmos, para que a obra de Deus na terra seja cumprida, a contento com os planos de Deus, porque esta é a missão da igreja, é de levar uma mensagem de fé, de amor, de esperança, uma mensagem que lhes ensina para que a criatura humana possa arrepender dos seus pecados e voltar novamente para Deus e por conseguinte para o reino dos céus. Então se faz necessário que todos nós que já aderimos a esta fé apostólica, já deixamos nos costumes errados deste mundo e estamos vivendo conforme o Evangelho de Jesus, que Ele nos ensinou nos dias presentes através da Santa Avó Rosa, temos, meus irmãos, esta responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, para levarmos avante a obra de Deus. Assim sendo, eu irei mencionar aqui as palavras contidas neste boletim do dia 30, para toda a igreja, dizendo o seguinte: ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, a sua dedicação em manter nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama aos que contribuem com alegria no seu coração. A igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a sua graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê o pão para comer. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, enviaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem o seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde, felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra, também para que almas
fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial, para que na terra os seus filhos tivessem uma vida justa, honrada, santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribuam para manter o trabalho da igreja, inclusive porque é o único meio do qual contamos para levarmos avante esta obra de salvação, de redenção da criatura humana. Irmãos, contribuam com amor, dedicação, pois a nossa igreja depende muito do seu amor para levarmos avante a sua missão. Cumpra com o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e todos os santos e anjos do Senhor. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentado para esta parte que nós chamamos o levantamento das ofertas, ou seja, das contribuições para manter a obra de Deus aqui na terra. Irmãos, cada um de nós que decidimos de uma vez por toda estarmos ligados a Deus e o seu poder, através da fé, do amor que vai em nossos corações, primeiramente em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Nós já somos parte integrante da obra de Deus na terra. Então somos nós que recebemos e que estamos à frente para fazer parte desta obra gloriosa, através dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso amor, demonstrada em forma de reconhecimento com a nossa gratidão, dando por conseguinte as nossas ações para manter a obra de Deus aqui na terra. Veja, meus irmãos, que a partir do momento que nós decidimos a viver para Deus, para o seu reino, já na vida presente, observam bem, a nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada, porque nós deixamos do pecado, deixamos do mundanismo e passamos a obedecer a verdadeira doutrina que veio dos céus, trazida por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Isto equivale a dizer, vivíamos com a nossa vida contaminada pelo pecado, e hoje temos paz em nossa alma. Hoje recebemos o refrigério para o nosso espírito, porque estamos ligados a esta fonte de poder e de glória que vem dos céus, que é Jesus nosso Senhor, que é a Santa Avó Rosa, que é o Santo Irmão Aldo. Eles são a fortaleza para a nossa vida, e que nos ajude, que nos abençoe grandemente. Neste contexto, prezados irmãos, quantas bênçãos e até milagres nós temos alcançado, através da nossa fé, do nosso amor, da nossa obediência. Então, precisamos nós sermos reconhecidos, e como forma de gratidão, oferecermos as nossas contribuições, para que a obra de Deus seja mantida. Observa bem o que nós mostramos ontem, a única fonte de renda que a Igreja Apostólica tem é as nossas contribuições, através do nosso amor, da nossa fé, e assim vamos cumprindo a missão que Deus, o nosso Pai, concedeu a esta igreja da qual nós fazemos parte. Então, voltando o raciocínio, cada um de nós, meus irmãos, precisamos ser muito gratos ao nosso Senhor Jesus, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por tudo quanto nós temos nesta igreja.
Assim sendo, observam bem as palavras registradas neste boletim. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, prepararam, enviaram a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para ajudarem o seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde, felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Tudo isso, meus irmãos, está reservado na vida dos fiéis. A bênção dos céus para nos ajudar a vencer, e também a proteção, nos abençoando, nos ajudando, e assim nos é concedido o pão nosso de cada dia, quer dizer, o alimento pela nossa sobreexistência. Resumindo, é isto. Então, meus irmãos, como prova de reconhecimento, cada um dos irmãos, todos nós, vamos fazermos a nossa parte, com muito amor, com muita fé e dedicação à obra de Deus. E a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo lhes dê a recompensa dos céus. Amém. Querida e Santa Avó Rosa, agradecemos imensamente a Senhora pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, por tudo quanto tem nos concedido, de maneira que temos paz em nosso espírito, temos refrigério para a nossa alma, porque estamos unidos à Senhora, ó Santa Avó Rosa, unidos ao Jesus nosso Senhor, unidos ao reino dos céus, na mesma fé, no mesmo amor, com os mesmos ideais, com o objetivo de levarmos avante a obra de Deus. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. E neste momento, ó Santa Voz, eu declaro que estas contribuições que nós iremos ofertar para a tua igreja, que as mesmas estão consagradas em nome de Jesus e de Deus, o nosso eterno Pai. Amém. Então, meus irmãos, aí está a oportunidade para que todos nós possamos fazer as nossas contribuições para manter a obra de Deus. Agora, na sequência, eu irei fazer a leitura dos avisos, das recomendações da direção da igreja para todos nós. Sacramento do batismo. Avisamos a todos os nossos irmãos que teremos a realização do Santo Batismo em nossa sede no dia 3 de setembro. A chegada dos irmãos que forem hospedarem na sede será no dia 31 de agosto, quando teremos a festa do aniversário do Santo Irmão Aldo. Informamos ainda que teremos limitações dos lugares disponíveis dos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome aos responsáveis de viagens da sua congregação. Os responsáveis de viagem devem manter contato com o setor responsável de nossa sede, informando o número de candidato, a quantidade de acompanhantes. Disciplina da Igreja Apostólica. Como direção da igreja, sentimos na obrigação e o dever de publicar novamente mensagens sobre disciplina, pois, mesmo com tantas alertas e conselhos e orientações, infelizmente temos visto os irmãos e irmãs se deixando levar pela influência de outros, desobedecendo a disciplina da igreja, escandalizando os seus irmãos e a nossa fé, cometendo o pecado, deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a sua justiça é perfeita. Alguns, levados pela insensatez, dominado pela tentação do pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vem através de mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensinando
aconselhando todo o nosso povo, fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim desta igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja apostólica. A nossa fé apostólica precisa ser respeitada com relação à doutrina e à disciplina por todos os irmãos e irmãs, pois a liberdade ampla e limitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da sã doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, afirmamos que sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma e a santificação e a salvação da alma. Então, pratiquem a doutrina e a disciplina de nossa igreja em tudo, seja em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, pois é para o nosso bem e felicidade. Mira aí, né? O nosso dever de sermos obedientes. Proceder nos templos apostólicos. Informamos mais uma vez a todos os nossos irmãos, seja na sede de nossas congregações, que aquele que causar escândalo, desrespeitando nossos templos, promovendo brigas, contendas, discussões, serão suspensos por prazo indeterminado, sendo no transcorrer da reunião, trabalho do ensaio ou nos anexos. Nossos templos são consagrados a Deus, aos seus santos, e devem ser respeitados como casa do Senhor nosso Deus, um lugar de paz e reverência. Devemos respeitar nossos irmãos como família apostólica, filhos do mesmo Pai, o nosso Deus. Aí está os esclarecimentos da direção da igreja, nos mostrando, nos ensinando aquilo que se faz necessário pela nossa sobreexistência como filho de Deus, sendo obediente, dedicado à lei de Deus, que nos é ensinado por esta santa igreja. Amém. Dando sequência à nossa santa reunião, irmãos, quero mencionar algumas palavras antes da apresentação, falando acerca do nosso santo, querido profeta Santo Irmão Aldo, aquele que lutou intensamente em prol do desenvolvimento da obra de Deus, recebendo as orientações de Jesus, da Santa Avó Rosa, e assim ele manteve com mão forte todos os ensinamentos para este povo apostólico. Estamos nós, meus irmãos, aproximando a uma data memorável para nós como povo apostólico, o nascimento de um profeta de Deus nesta terra. Por isto, nós já apresentamos hinos de louvor a ele, nosso profeta, porque hoje, como um santo na glória de Deus, a sua missão como profeta continua abençoando, guardando, protegendo cada um de nós. Por isto, o Santo Irmão Aldo, ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, por tudo quanto ele fez e continua fazendo na obra de Deus nesta terra. Na sequência, nós iremos ouvir a última apresentação para esta reunião, Amparo Celestial.
Amém. Prezados irmãos apostólicos, para mim foi um prazer muito grande retornar nesta congregação mais uma vez e compartilhar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, para que assim possamos ir formando a nossa vida espiritual a cada dia melhor, porque através de nossas reuniões que nós vamos alcançando as virtudes que vêm dos céus, através destas mensagens, também através do programa A Hora Milagrosa. Irmãos, vamos sempre ouvir os nossos programas A Hora Milagrosa, porque é através dos mesmos também que nós vamos adquirindo conhecimento de uma vida com Deus. E vejam bem, no final ali do programa A Hora Milagrosa, momento da oração, nós colocamos ali os elementos para ser ungido, a água, o óleo, muitas vezes uma peça de roupa, para levar para alguém que está com problema de saúde, enfim, de acordo com a sua fé, faça isso com muita sinceridade, porque naquele momento, a unção, a virtude é dada por Jesus e pela Santa Avó Rosa, para ajudarem aqueles que sofrem a se livrar de tantas e tantas consequências, enfermidades e assim por diante. Então eu deixo este aviso, e faço esse pedido em nome da direção da igreja, para que todos nós vamos ouvir os nossos programas, A Hora Milagrosa, esforçar para estarem aqui presente em cada reunião. Meus irmãos, daí nós vamos aprimorando o nosso conhecimento de uma vida com Deus, e assim se torna muito mais fácil para nós vencer os obstáculos da vida. Isso se torna muito mais fácil para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo abençoar a nossa vida. Por quê? Porque estamos ligados a esta fonte de poder e de glória que vem dos céus, que são os nossos ensinos. Resumindo, é isso. Agora, na sequência, irmãos, nós iremos passar a parte da mensagem. Os irmãos viram que nós iremos falar sobre disciplina. E por que da disciplina? Nos concede a honra e nos faz participante da santidade de Deus. A disciplina tem este objetivo: fazer com que todos aqueles que obedecem sejam participantes da santidade de Deus. Por isto, vamos aqui primeiramente fazer a leitura da mensagem mencionada pela direção da igreja, e depois nós desenvolvemos o assunto, mas nunca esquecendo que é dentro do contexto que aqui nos é oferecido. Então vamos fazer esta parte. A disciplina apostólica é um conjunto de regras de boa conduta, legada por Jesus através da Santa Avó Rosa, para termos um viver digno e honrado, que reflete diretamente na vida espiritual, para buscarmos a identidade de Deus, assim participante de sua santidade. Para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver, precisamos ser disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e de nosso próximo. A disciplina apostólica corrige, educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, se faz todo o esforço para servir a Deus, é bem sucedido em todas as suas
realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe, desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que sem disciplina ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem o ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filho, pois que filho há quem o Pai não corrige. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, os nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão a Deus o Pai, seu Espírito? Então viveremos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, seguindo o que de melhor lhe parecia. Deus, porém, lhes disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Avó Rosa, do ministério do Santo Irmão Aldo, nos corrige, disciplina para nossa salvação e santificação, e para que sejamos participantes de sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado, querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de bom viver, isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a sua doutrina e também ama a sua alma, ama a igreja. A Santa Avó Rosa, em tudo procura ser obedientes, sinceros aos conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos deste santo de Deus foi que os pais amem os seus filhos, dando-lhes perfeita educação, ensinamentos, os ajudem a ser disciplinados e ter boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensine os seus filhos a regra do bom viver, do bom proceder. Quando necessário, deve corrigi-las, orientá-los, para que não se tornem uma pessoa mal criada, desobedientes. Ensine-os a ser humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensino no livro de Provérbio a respeito deste assunto, dizendo: não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrará a sua alma da condenação. Seja um amigo dos seus filhos para o bem, para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-las, compreendê-los em suas diversas fases e desenvolvimento. Procurem ser exemplo para eles, dar-lhes o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, porque assim procedendo, eles terão muito respeito, consideração para com a sua palavra e os seus conselhos. Ensine-os mesmo a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral, os professores, orientadores. Respeitar o seu próximo para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, deve corrigi-los, orientá-los, ensiná-los para que tenham temor, respeito aos senhores pais e às pessoas
em geral. Ensine os seus filhos a amar a igreja, amar e respeitar a sua doutrina e disciplina, as quais Jesus trouxe dos céus por meio da Santa Avó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja, orientando sempre que nossos templos não são locais para brincadeiras, correria, nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados, consagrados para adorar e glorificar a Deus e os seus santos poderosos, como Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. É o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes, e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes, inconvenientes. No ambiente tão santo, tenhas todo o respeito e cuidado para não entristecerem a Deus, nem os seus santos. Com estes ensinamentos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Avó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristecem a esta Santa de Deus. Sejam sábios, perseverantes, prudentes, para que a Santa Avó Rosa, com Jesus, com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo, possa ajudar, abençoar a todos os irmãos, para que tenham uma vida justa, honrada, digna e santificada para o nosso Pai Celestial. Amém. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentado para a reunião deste dia. Então, vamos fazer agora a nossa meditação com o objetivo de mostrar a todos quantos nos ouvem a mais perfeita verdade, para que os ensinos desta igreja possam ser mais e mais obedecidos por todos nós, para que possa cumprir a palavra de Jesus, quando ele disse: sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade, meus irmãos, ela é adquirida através da obediência, através da nossa vida dedicada ao reino dos céus, que é propriamente obedecer a nossa doutrina e a nossa disciplina. Então, meus irmãos, é neste assunto que vamos mais uma vez fazermos a nossa meditação. Nós iremos falar no contexto geral sobre a disciplina, mas porém pretendo, digamos assim, especificar um pouco mais sobre os nossos filhos, a maneira que devemos ensiná-los, corrigi-los, mostrando para eles o caminho que deve andar, com respeito às pessoas de mais idade, com respeito às nossas reuniões, não ficar correndo para um lado, para outro, tirando a atenção e assim por diante. São nestes assuntos que nós vamos meditar na manhã deste dia. Assim sendo, meus irmãos, eu quero primeiramente, para chegar no ponto que precisamos chegar sobre as crianças, eu preciso falar alguma coisa sobre os pais, a sua união, a sua convivência como marido e mulher, através da união, do amor de um para com o outro, e por conseguinte, que as suas vidas estejam ligadas a Deus e ao reino dos céus, através da sua obediência, da sua fé, daquilo que professa em seu coração. Então veja que, quando assumir um compromisso com Deus,
quer seja aqui diante do altar da igreja, e quer seja outros que já vieram para o nosso meio, que já eram casados, mas de uma forma ou de outra, assumir uma vida, um compromisso para ter uma vida conjugal, perante a lei do país e perante a sociedade em que vivemos. E hoje vivem como marido e mulher e fazem parte da obra de Deus aqui na terra, que é esta igreja que veio dos céus, através da sua fé, do seu amor, da sua obediência à lei de Deus. Então, com estas palavras, eu já pude mostrar para os irmãos que todos nós temos um compromisso com a nossa família, em especial com os nossos filhos. Então, precisamos, meus irmãos, dedicar especialmente aos nossos filhos, para mostrar a eles o caminho que eles devem andar, o caminho que eles devem seguir, o caminho que eles devem obedecer. E quero dizer também neste contexto que o que uma criança aprende nesta faixa etária de 4, 5 a 6 anos, irmãos, isto fica gravado no mais íntimo do seu coração. Ele carrega consigo estes ensinamentos para o resto da sua vida. Olha aí o que faz necessário para que os pais apostólicos deixem em vossos corações dos seus filhos estas qualidades morais e espirituais, para que fique gravado em vossos corações dos teus filhos. Daí eu começo explanando este assunto, mostrando para todos os pais que me ouvem que tem uma grande responsabilidade diante de Deus na formação da família, em especial com seus filhos, que é o assunto central que estamos meditando. Quando a sua criança atingir a idade de 3 a 5 anos, que já está falando, pais que me ouvem, é seu dever de ensinar para o seu filho a orar, a buscar a graça de Deus para a sua vida. Principalmente, ensinar o seu filho a oração do Pai Nosso. E mostrar para ele que isto se faz necessário na vida do Filho de Deus. E aí aquela criança, aprendendo esta oração, ensine que façam essa oração cotidianamente. Em outras palavras, todos os dias da sua vida, no momento do seu repouso. Dando esta explicação, para que eles possam ter consigo este princípio de fé. Agora, esta criança já aprendeu a orar, já aprendeu a falar com Deus, já aprendeu a buscar as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, através da oração. É dever dos pais também ensinar os seus filhos a crer verdadeiramente em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima nossa Mãe, como Rainha dos Céus. É dever dos pais ensinar, falar para eles a missão da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador da promessa de Jesus. É dever dos pais mostrar que nos dias atuais cumpriu a promessa de Jesus, quando ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Esta promessa já se cumpriu na vida desta igreja. Tivemos o pastor por excelência, Santo Irmão Aldo, mostrar para o seu filho: eu conheci o primaz, eu conheci o Santo Irmão Aldo, eu tive a oportunidade de beijar suas mãos, de receber sua bênção, e mostrar ao pequeno o quão é valioso este santo de Deus para a nossa fé apostólica. Daí, esta criança vai tendo um espírito fortalecido já na sua infância, e isto ficará gravado no mais íntimo do seu coração. Observam bem a importância destes fatos. Mesmo com
tantas e tantas decadências deste mundo, se aquela criança, amanhã ou depois, quando se tornar jovem, adulto, tiver algum deslize na sua vida espiritual, isto infelizmente pode acontecer, porque o poder do mundo é terrível. Ele usa de todos os meios para retirar a graça de Deus na vida dos seus verdadeiros filhos. Então, quando isso, se porventura vier a acontecer, aquele moço, aquela moça, aquele jovem, tem gravado consigo acerca do poder de Deus na sua vida, e aquilo está lá gravado, mesmo vindo, às vezes até afastar deste santo caminho, mas lá na frente, um futuro, ele sabe aonde está a verdade, porque aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, a maneira que ele deveria viver. Aí ele reconhece que se ele perdeu a natureza divina, foi por sua culpa, por sua conveniência. Ele deixou de amar o reino dos céus e a sua justiça, e deu ouvido ao pecado. Quando ele reconhecer e cair na real, ele vai voltar às primeiras obras, porque essa está gravada no mais íntimo do seu coração. Por isto é dever de todos nós, como pais, mostrar para os nossos filhos a regra do bom viver, o caminho que nos conduz a Deus. Agora, partindo para outra linha de raciocínio, mas também dentro deste assunto, é nosso dever ensinar os nossos filhos a respeitar os demais de idade, quer seja na sociedade onde vivemos, quer seja aqui na igreja, respeitar os obreiros, não deixar que essas crianças fiquem de correria de um lado para outro, tirando a atenção de um de outro. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram para que os pais tivessem muito cuidado e zelo com as suas crianças. E infelizmente nos dias atuais, de quando em quando, nós que viajamos por este Brasil afora, cumprindo a missão como itinerante da igreja, infelizmente, alguns lugares ainda vemos algo semelhante, de crianças que correm para cá, para lá, enfim, tirando a atenção da reunião. Isso é dever dos pais, não deixar que eles cresçam com este sentido de desobediência, porque é uma desobediência. Aí eu me lembro uma palavra da doutrina muito comum, que é ensinado e que a Igreja Apostólica prima muito por isto: a educação vem do berço. E quando falamos que a educação vem do berço, quem são os responsáveis por isto? Não tem outra palavra a não ser os pais, que são os responsáveis pela educação moral e espiritual dos seus filhos, conduzindo nos retos caminhos ensinados pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus, e os nossos atos precisam ser aprovados por Deus, para que em tudo possamos glorificar o reino dos céus, e assim o nosso Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória na vida daqueles que o temem. Então notem, meus irmãos, que em tudo nós precisamos ser exemplos desta doutrina e desta disciplina, da qual nós recebemos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Porque sem disciplina ninguém verá a Deus. Irmãos, como nós sabemos, já fomos ensinados por quantas vezes
pelo nosso santo irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, que lá no reino do céu existem a mais perfeita e absoluta ordem entre Deus e os seus santos. E nós sabemos pela fé, pelos ensinos, pela manifestação do poder de Deus, que a Igreja Apostólica é a extensão do reino dos céus na terra. Então, cabe a cada um de nós valorizar e fazermos a nossa parte de amor, de fé e de obediência, para que os nossos atos possam ser aprovados por Deus. Por isto, nós apostólicos precisamos obedecer fielmente a nossa doutrina, em especial a nossa disciplina, só aqui na igreja? Não, em todos os lugares aonde estivermos, porque afinal de contas nós estamos na presença de Deus, aonde estivermos. E como diz a doutrina, o nosso Deus, Ele envia um santo, um anjos, para estar junto de nós, para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia. Agora eu pergunto, se nós estivermos em desobediência a estes princípios de fé, desobedecendo a nossa disciplina, vivendo de qualquer maneira, será que os irmãos pensam que este anjo de Deus vai estar ao nosso lado? Eu lhes digo que não. O poder de Deus e dos seus santos e anjos, eles não compactuam com o pecado. Enquanto estivermos em santidade, em harmonia, em paz, em obediência, este anjo de Deus está ao nosso lado. Mas a partir do momento que, se porventura algum vier a desobedecer, este anjo retira da sua presença e volta para os céus, e aquela pessoa perde, por conseguinte, o poder de Deus que está para lhes ajudar a vencer. Ele fica à mercê das situações que o mundo oferece. Daí é quando acontece tantas e tantas consequências, separações de casais, pais para um lado, mães para outro, filho não quer nem saber. Por que isso acontece? Porque as pessoas deram ouvido ao pecado, deixaram de obedecer a nossa disciplina e foram a costumes inconvenientes e perderam por conseguinte a graça de Deus. E aí sofre a família toda. Irmãos, o poder do mal é tão terrível que com a desunião de uma família, ele consegue a neutralizar a fé de muita gente. Olha o tanto que o poder do mal é terrível. E nós, sendo sabedores destas coisas, precisamos lutar, precisamos obedecer, para que esta comunhão que vai em nossos corações, ela continue firmemente, e os nossos atos possam ser aprovados por Deus. É isto que o santo irmão Aldo nos ensinou nestes 44 anos à frente desta igreja, mostrando, ensinando o caminho que nos conduz para Deus. Agora, a responsabilidade está em nossa mão. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte e não desprezarmos a nossa disciplina por nada deste mundo, porque o que tem aí no mundo são consequências terríveis que pode levar a criatura até a morte espiritual. É fato, porque a partir do momento que a criatura humana afasta de Deus, deixa de obedecer a doutrina e a disciplina, vai para o pecado, esta criatura, para Deus, espiritualmente, está morto. E a Igreja Apostólica nos ensina claramente para que isto nunca venha a acontecer. Mas precisamos ser leais, precisamos ser sinceros, obedientes às leis de Deus, para que possamos ser vencedores nesta terra. Eu finalizo esta mensagem dizendo as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e em teu coração guarde os meus mandamentos,
e eles aumentarão os seus dias, e acrescentarão anos de vida e de paz. Esta vida, esta paz, que Jesus acrescenta em nós, ela só é concedida àqueles que são humildes, àqueles que são sinceros, àqueles que são obedientes e temente a Deus, no amor, na fé e na obediência. Então, cada um dos irmãos, sejam leais, sejam sinceros consigo mesmo, e assim seremos felizes e bem-aventurados, porque o reino dos céus está sobre nós para nos ajudar. Mas nunca se esqueça que cada um de nós precisamos fazermos a nossa parte, por amor, por fé e por obediência. Amém? Que assim seja. Eu finalizo por aqui, mas eu agradeço imensamente a presença de todos em estarmos reunidos aqui na casa de Deus, nessas 3 reuniões consecutivas, contando constantemente com a bênção dos céus para nos ajudar a vencer, para nos dar entendimento, para fazer com que os nossos atos sejam aprovados por Deus, porque estamos ligados a uma igreja forte que não teme o mal, estamos ligados diretamente ao reino dos céus, a Jesus, Deus nosso Pai, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, nosso santo irmão Aldo. São eles a razão da nossa felicidade na vida presente e a razão da nossa felicidade que nos dá a vida eterna. Amém. Convido aqueles que puderem para ficar em pé e vamos fazer a nossa oração final. Em sentido de oração, glorioso eterno Deus nosso Pai, agradecemos imensamente ao Senhor por ter nestes dias restaurado a tua verdadeira igreja e nela formado o consolador de sua promessa, formado o pastor por excelência, nosso santo irmão Aldo, que está mostrando a cada um de nós, aqui reunidos, os nossos ouvintes, o caminho que nos conduz para os céus, mas ele nos ensina, o nosso Deus, os seus santos, que precisamos fazermos a nossa parte, por amor, por fé e por muita obediência, obedecer em primeiro lugar da nossa vida, a nossa doutrina e a nossa disciplina, que são causas pétreas, que nos mostra, que nos ensina o caminho que nos levam para Deus. Por isso, a Santa Avó Rosa, agradecemos imensamente a Senhora, por tudo quanto tem nos concedido, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, e neste momento eu peço que a Senhora continue ajudando, abençoando a todo o nosso povo, também aqueles que colocaram o teu nome nesta caixa de pedido de oração. Ó Santa e querida Avó, a Senhora sabe a fé que está em vossos corações, porque colocaram os teus nomes aqui, porque crê, porque confia na tua unção, na tua virtude que vem dos céus, para ajudar eles a vencerem na vida. Por isso, ó Santa Avó Rosa, opera até um grande milagre na vida destes filhos, eles tenham saúde e tenham paz, e sejam livres de tantas enfermidades, e que a bênção dos céus esteja sobre eles. Também, ó Santa Avó Rosa, despedindo teus filhos cada um para os teus lares, livre de todos os perigos e males. Também ajude, abençoe, atenda esse pedido que eles te fazem neste momento, e eles recebam a bênção da Senhora, de Jesus e do nosso santo irmão Aldo. E por tudo isto, a nossa gratidão sincera por mais esta reunião que estamos finalizando. E assim, prezados irmãos e ouvintes, receba a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa do Santo irmão Aldo, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está finalizada a nossa reunião, paz a todos, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos pela tua presença.